Último encontro. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando hoje o nosso último encontro do nosso curso de gestão de processos. E a ideia para hoje seria que vocês apresentassem os fluxos que vocês fizeram, para a gente verificar juntos, né? Ver se vocês tiveram dificuldades, dúvidas, para que a gente possa fazer alguma correção, se houver necessidade. E aí, depois disso, a gente dá continuidade, apresentando mais alguns exemplos de símbolos da linguagem BPMN. E aí, assim, a gente finaliza nosso curso. E aí, eu queria saber de vocês se conseguiram fazer, se conseguiram montar o manual do processo. Quem conseguiu, se gostaria já de apresentar. Ninguém? Não tiveram tempo de montar o fluxo? E aí, gente? Podem falar, podem abrir o microfone. Todo mundo quietinho hoje. Estou tentando entrar no Bizarre, não estou conseguindo. Ah, tá. Vamos aguardar um pouquinho, então. Posso apresentar? Pode ficar à vontade. Nilda está sem microfone hoje, tranquilo. Tá aparecendo? Tá. Se Então, puder aumentar só um pouquinho o zoom. Aí embaixo. Isso. Isso. assim? Sim, tá bom. Tá, então esse aqui é o solicitação de pagamento que eu fiz. Eu já tinha feito de início já, né? Eu estava mais assistindo o curso para poder adequar. Eu Certo. até vi que algumas coisas eu vou ter que mudar aqui, como o direcionamento, né, do fluxo. O fluxo é mais da esquerda para a direita, né? Igual tá no manual lá. Isso. Então, acho que posteriormente eu vou fazer esse tipo de alteração. Mas, Certo. mas basicamente é isso. Aqui é a solicitação de pagamento, é o gestor do contrato, que são os atores, fiscal Uhum. administrativo, fiscal técnico, coordenação, chefe do DAP, direção e o financeiro. Coloquei aqui, esqueci o nome desse documento. É o cabeçalho, né? Cabeçalho, né? Eu coloquei embaixo aqui, não coloquei em cima. Tem que colocar em cima mesmo? Não me recordo agora. É para ficar melhor a visualização, né? O ideal é que seja em cima. Tá, então, posteriormente eu vou fazer essa alteração então. Tá. Mas basicamente é isso então, tem a abertura do processo, vai e segue esses trâmites aqui. Você quer que fale ou você vai vendo por aqui que já quer dar Pode falar. E a aí, se sua tiver, opinião? pode ir falando todas as atividades, se tiver alguma indicação, né, para alguma atividade, eu já te falo. Tá, então aqui é aberto o processo, né? Certo. Aí a primeira ação é do gestor do contrato, que é solicitar documentos ao fiscal técnico com o prazo de 5 dias úteis. Aí o Certo. processo desce aqui para o fiscal técnico. Quando eu fiz de início, eu tinha colocado aqui, eu preferi deixar dessa forma mesmo, senão ficaria o fiscal técnico aqui e o administrativo aqui. Uhum. Mas enfim, daí desce para o fiscal técnico, daí ele vai realizar a juntada de documentos ou pedir dilação de prazo, se ele não conseguir fazer a tempo. Se ele Certo. pedir dilação, volta para cá e o gestor vai autorizar ou não a dilação do prazo. Se ele autorizar, volta de novo para o fiscal técnico. Uhum. Aí, se o fiscal técnico fazer a juntada, ele realiza a juntada e ele gera o documento que é o IMR, a teste provisório e demais documentos do fiscal técnico, que voltam para o gestor do contrato aqui. Aí o gestor do contrato vai analisar os documentos
Ou ele pode revisar, ou ele pede e defere a documentação. Se ele deferir, não vou voltar aqui na parte de revisar, ele vai pedir agora documentos para o fiscal administrativo, que está nessa outra raia que fala, né? Aqui. É. Aí ele pega e manda para o fiscal administrativo que vai realizar a juntada dos documentos, ou pedir dilação, igual o fiscal técnico. Aí pode voltar ou não, né? Uhum. Se ele fizer a juntada, ele vai fazer o teste provisório administrativo e vai inserir demais documentos e vai encaminhar para o gestor do contrato novamente, que vai analisar os documentos e pedir revisão, pode ir para frente. Aí se ele mandar para frente, ele vai fazer o ateste definitivo, ele vai testar e encaminhar o pagamento e aqui o ateste definitivo que ele faz. Aí desce para a coordenação de contrato, que vai analisar o processo e pedir revisão. Eu sempre coloquei a questão de solicitar revisão ou não, mas eu não sei se é realmente muito necessário colocar isso. Certo. Renato. Então pode ter dois caminhos, né? Isso. Solicitar a revisão seria uma outra. Poderia dividir aqui, então, né? Ou não? Vamos só voltar ali no início, que eu tenho umas sugestões. Uhum. Tá, então o que vai iniciar o processo, É o gestor. Esse processo é o gestor, a partir do momento que o processo de pagamento foi aberto, né? Exato. Não é ele que abre esse processo? Sim, é ele. Então Quem que seria aqui, né? poderia colocar uma caixinha de abrir processo. Tipo assim? Não, uma caixinha mesmo, uma caixinha de atividade. Ah, tá, entendi. Abrir o processo de pagamento. Não foi só alterar ali, né? Uhum. Dessa aqui? Isso. É pagamento do que mesmo? De contrato geral, pode ser qualquer um dos contratos com dedicação de mão de obra exclusiva. Limpeza, vigilância, portaria. Eu coloquei Então, dedicação de mão de obra exclusiva. aonde está ali o evento de início, que seria o processo aberto, poderia ser contrato formalizado. Né? O que você acha? Porque é após a formalização do contrato que vai iniciar o processo de pagamento, não é isso? Não sei se seria contrato formalizado ou realizado. Aí o verbo, o que ficar melhor. Pode ser contrato executado, né? Acho que é isso. Não sei, vou pensar alguma coisa aqui. Depois pode ver o que pode adequar, né? Como que ficaria melhor. E aí, após o contrato executado, né, ou realizado, o gestor abre o processo de pagamento. Isso, aham. Depois de abrir processo, ele solicita documentos ao fiscal técnico. Uhum. Tá. Aí, então, viria a setinha direto para o fiscal técnico. Aí, o fiscal técnico, ele realiza a juntada desses documentos. Uhum. Essa dilação de prazo é ao mesmo tempo em que ele faz a juntada de documentos? Não, né? Pode ser. Aí depende do gestor. Ele pede prazo, mas não fala quanto. Entendi. Porque aqui, como você colocou na caixinha do fiscal técnico, realizar juntada de documentos, tem duas setas saindo da caixinha, né? Uhum. Como boa prática, a gente costuma usar apenas uma setinha saindo da caixinha, e aí quando vai distribuir em mais de um caminho, a gente utiliza um gateway, que é esse losango amarelo, que para sinalizar vários caminhos possíveis. Esse paralelo aqui, né? Isso, pode utilizar o paralelo. Se for os dois caminhos ao mesmo tempo, né? Pode utilizar o paralelo. Aí, depois da juntada de documento, aí viria o gateway. Aí desse gateway que sairia os caminhos possíveis, que pode ser em paralelo ou pode ser exclusivo, né? Apenas um dos caminhos, dependendo da condição.
Tá. Aí, se quiser fazer agora ou quiser fazer depois, também não tem problema. Vou fazer depois. Tá, joia. Então, aqui você usou um evento intermediário, que é o ateste provisório, seria da nota fiscal. Isso, no caso seriam os documentos do SWAP, o IMR é o documento SWAP e o teste provisório também é o documento SWAP. Aí se tiver Ah, folha ponta, essas coisas aí é do que a empresa fornece. esses documentos são os que o fiscal técnico juntou para encaminhar para o Isso. gestor? Uhum. Então, esse evento intermediário poderia colocar lá no gestor e poderia colocar documentos recebidos. Aqui em cima você fala esse, um outro aqui? Porque ele está aqui no fiscal técnico, né? Uhum. O fiscal técnico ele vai juntar esses documentos e vai enviar para o gestor, correto? Correto. Então, esse evento intermediário ele ficaria no gestor. Ah, bagunçou aí, né? Se quiser, Bagunçou. volta lá para ele voltar como estava. Ixi, Não voltou? voltou não, mas eu vou fechar aqui sem salvar ele no texto não. É, é. Eu vou sair aqui e já volto. Tá, joia. Voltou aí? E se você quiser só colocar um evento aqui no gestor, só arrasta um evento e coloca no gestor para você saber, porque senão vai bagunçar muito seu fluxo, né? Aqui você fala? Ou pode pôr até. Pode ser aí mesmo. E aí pode colocar assim, documentos recebidos. Depois eu arrumo melhor. Uhum. Isso, Depois eu organizo. certo. E aí, após o recebimento dos documentos, ele vai analisar os documentos, né? Uhum. Então, certo. E defere a documentação. Pode acontecer de precisar corrigir também os documentos, né? Sim. Então, poderia colocar também um gate após a análise dos documentos, que com o símbolo do X dentro, que significa que terão dois caminhos e que um deles vai ser verdadeiro, que pode ser solicitar correções dos documentos ou documentos corretos. Você fala saindo daqui, analisar um Isso. gateway. Após a análise dos documentos. Em vez de estar solicitar revisão, tem aquele gateway, né? É isso? Isso. Eu vou ter que arrumar isso aqui de forma ampla, então. Vou mais anotar aqui o que eu tenho que arrumar, depois eu venho aqui e arrumo. Tá. Vai demorar. Uhum. Porque aqui se colocou solicitar revisão, teria, Solicita a revisão. teria que ser para o técnico, né? É, que ou ele defere ou ele solicita a revisão. Certo. E aí autoriza a dilação, é um outro caminho, né? É. Eu aconselho você a separar, no caso, né? Ficaria um gate com dois caminhos de solicita revisão ou defere, Uhum. aí um outro caminho para a dilação do prazo, Uhum. só para melhorar a visualização, né? E aí, Ok. quando você for construir o fluxo sempre seguindo para a direita, também facilita mais a visualização. Uhum. Aí, após a análise dos documentos, solicitar documentos ao fiscal administrativo, certo? É uma outra atividade.
Uhum. Esse prazo de 5 dias é o prazo que o fiscal administrativo teria para enviar os documentos? Exato. Poderia usar um evento de timer, que é esse amarelinho, né? Esse círculo amarelo. Ele tem um que tem um símbolo de relógio dentro. Pode usar para tempo. É temporizador, isso. Pode puxar ele e depois editar, colocar o tempo. Isso. E aí pode colocar a observação até 5 dias. Ou só 5 dias, né? Até 5 dias. Uhum. Que é o que está na ordem administrativa. Certo. Depois eu arrumo melhor aqui. É, só para você lembrar depois. Uhum. Aí o administrativo vai juntar, então, esses documentos, né? Isso. E ateste provisório administrativo e demais documentos. Aqui é a mesma coisa do anterior, onde tem esse evento de ateste provisório administrativo, pode ser lá no gestor também com a descrição de documentos recebidos. Isso, em vez de. Aí depois você tira, né? Tira de onde está Sim. no administrativo e coloca no gestor, que é um evento que significa que os documentos foram recebidos. Tá. E aí a mesma coisa do anterior, o gestor vai analisar esses documentos, e aí podem ter 2 caminhos possíveis, né? Que é o de solicitar revisão e documentos deferidos. Uhum. Certo. Elaborar a teste definitivo seria uma outra atividade. Acho que Tá, eu vou ter que colocar um outro get aí, mas eu vou lembrar. tá. Aí ele vai elaborar esse ateste definitivo e vai. Qual que é depois a outra atividade? A teste encaminha para pagamento. Aí o teste definitivo está no meio. Aí o Ah, contrato só vai analisar. Vai revisar ou não. certo. Coordenação Solicita de a revisão ou não e contratos. encaminha para o DAP. Isso, aí no analisar o processo de pagamento, aqui também tem 3 setas na caixinha, né? O ideal é que fique apenas uma seta entrando e uma Uhum. saindo. Aí essas 2 saindo, ficaria apenas uma, aí o gateway e as 2 saindo do gateway. Que, como boa Uhum. prática, sempre a gente utiliza apenas uma seta entrando e uma saindo das atividades, né? Que são as Sim. caixinhas. E aí, sempre que tiver mais de um caminho, a gente utiliza primeiro o gateway. Tá. Aí, só fazer essa correção depois. Todas as saídas eu vou alterar depois. Isso. E aí, Uhum. seguindo sempre o fluxo para a direita, né? Para direita. Evitando que ele volte para trás, sempre seguindo para a direita. Uhum. Aí, o ordenador de despesa, ele analisa o processo. Aí, É o ele pode, DAP. certo, ele pode também solicitar revisão, se necessário, né? Uhum. Ou elaborar um despacho solicitando o pagamento. Certo. Aí a direção geral analisa a solicitação de pagamento. Assina, poderia colocar aqui outra caixinha, assinar documento, que seria uma outra atividade. Primeiro ele analisa, depois pode ser que necessite revisão, e aí depois ele assina o documento, né? Entendi. Depois eu vou arrumar aqui só para não ficar tão bagunçado. Isso, aí Assinar documento? uma outra atividade, seria assinar documento. Ou despacho, né? Que é o documento. Ou Pode despacho. ser? Pode.
E aí, na construção do fluxo também, sempre como boa prática, a gente utiliza sempre a seta entrando pela esquerda e saindo pela direita. Aí a gente evita que ela saia. Daí viria para cá, né? Uhum. Isso, evita que ela saia de baixo, né? Ou de cima da atividade. Entendi. Aí o financeiro analisa a solicitação de pagamento. Aí depois viria um gateway que pode ter dois caminhos de solicitar revisão ou de realizar o pagamento, né? Se tiver tudo Uhum. certo. Isso. Então aí o financeiro vai realizar o pagamento. Você poderia utilizar em realizar pagamento um subprocesso, porque eu acredito que realizar o pagamento envolve algumas tarefas, né? Sim. Então, eu poderia deixar dessa forma. E aí depois, conforme a sua necessidade, se precisar detalhar, pode fazer daquela forma que a gente mostrou. Clique em cima do subprocesso com o botão direito, vai editar subprocesso, aí ele vai abrir uma Tá. outra aba, né? Se quiser Uhum. detalhar o efetuar pagamento nessa aba, pode detalhar. Se não, pode deixar como subprocesso. Não, já deixa salvo já, assim. Tá. E aí depois pode colocar quais são as tarefas, né, de efetuar pagamento. Uhum. Quer deletar? Ah, deletou. Ah, depois eu mexo aqui. Isso, aí pode voltar lá no outro processo. E aí clique de novo com o botão direito em cima do subprocesso, tem lá expandir. Aí vai mostrar. Depois que fizer as tarefas, né, vai mostrar aqui. Se quiser Entendi. voltar, clica de novo em cima e retrair. Isso. Uhum. Então, pagamento realizado, solicitar análise e finalização. Aí volta para o coordenação de contratos, né? Uhum. Aí eles vão fazer uma nova análise no processo. Exato. Aí pode encaminhar para análise de pendência ou sem pendência, né? Aí, novamente, né, viria um outro gateway com esses dois caminhos possíveis. Uhum. Das duas Finalização. saídas, né? É. Esse evento aqui em amarelo, finalização no swap, é, é a finalização final mesmo do processo. Isso, aham. Então, não precisa colocar esse evento intermediário, porque o de fim já quer dizer isso. Já pode colocar nesse evento de fim, que é o vermelho, essa descrição, processo finalizado no swap. Que é esse evento de fim já simboliza isso. Sim? Isso. Processo finalizado no swap. Aí, se quiser, depois que você fizer os ajustes, quiser me mandar por e-mail, eu posso dar uma olhada para você. Tá bom. Eu vou fazer sim. Te mando. Tá joia. Obrigada, Sérgio. Nada. Bom trabalho. Mais alguém conseguiu montar? Não? Então eu vou dar a sequência na explicação dos símbolos da linguagem BPMN, reforçar alguns conceitos que a gente já viu, mas acho que é importante. A gente falou muito do gateway paralelo, que é aquele com o símbolo de um sinal de mais, né, ou uma cruz, que aí os dois caminhos podem seguir em paralelo, e a gente falou também bastante do gateway exclusivo, que é aquele losango que tem um símbolo de X, que significa que apenas um dos dois caminhos poderá ser percorrido. E aí eu acho que eu não dei nenhum exemplo para vocês do gateway inclusivo. Na verdade, dei só um exemplo na apresentação, mas eu quero mostrar para vocês agora um exemplo de um processo aqui que a gente montou junto com a S4. Deixa eu apresentar aqui para vocês.
Bom, esse processo aqui que eu quero mostrar para vocês, que nós fizemos com a S4, é um processo de requerer participação em ação de desenvolvimento, que pode ser um curso ou um evento, né? Algum servidor que tem essa necessidade de participar de uma ação de desenvolvimento, e aí o servidor pode abrir um processo e solicitar pagamento da inscrição, né? Se for um evento ou um curso pago. Se for em outra cidade, em outra localidade, pode solicitar também diárias e passagens. E aí, então, o processo ele inicia com o requerente, ele abre o processo no swap, preenche o requerimento, né? Tem um requerimento específico para esse tipo de solicitação no swap. Ele precisa anexar também o conteúdo programático ao processo, anexar o currículo do SOLGOV, que agora a gente precisa ter, né? Atualizado. E aí manda para a chefia imediata. A chefia imediata vai se manifestar por meio de despacho no processo. Aí tem um gateway com dois caminhos possíveis, que pode ser necessário ajuste do requerente ou a chefia verifica que está tudo certo e dá um despacho positivo no processo. Se necessário ajuste, volta para o requerente fazer os ajustes. Se tiver tudo certo, vai para o diretor-geral do campus, ou pró-reitor, se for aqui na reitoria. Deixa eu aumentar um pouquinho a visualização para vocês, acho que fica melhor. Aí o diretor, ele se manifesta também por meio de despacho no processo. Aí, se for servidor da reitoria, vai seguir um caminho. Se for servidor do campus, segue outro caminho. Porque a gente montou esse processo, esse fluxo de processo, pensando nas duas possibilidades, né? Que pode ser tanto no âmbito do campus como no âmbito da reitoria. Se for servidor da reitoria, o processo vai aqui diretamente para a SFOR, na ProPessoas. Se for servidor do campus, primeiro vai para CGGP, a Coordenação de Gestão de Pessoas no Campus, que precisa se manifestar também por meio de despacho ao processo. E aí, depois disso, também encaminha para a SFOR, aqui na ProPessoas. Aí, o processo na SFOR, eles vão analisar, depois vão elaborar um parecer, né, por meio de despacho no processo. E aí, esse parecer pode ser negativo para a solicitação, como positivo. Se for positivo, a SFOR vai registrar a ação na planilha. É uma planilha de controle que eles têm. Se for um parecer negativo, volta para o requerente e aí finaliza o processo. Aí aqui que é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Quando a SFOR dá um parecer positivo para esse requerimento, essa solicitação, aí volta para o requerente, porque ele vai ter alguns caminhos possíveis. Então, esse aqui é um gateway inclusivo, que significa que necessariamente pelo menos um dos fluxos, um dos caminhos vai ter que ser percorrido, podendo ser em conjunto também vamos supor, dois caminhos ele pode percorrer, ele pode escolher dois caminhos aqui para percorrer, ou pelo menos um. Então, pode ser que esse evento que ele queira participar tenha que pagar a inscrição. Aí, se tiver que pagar a inscrição, ele vai seguir esse caminho aqui. Pode ser que ele necessite de diárias e passagens para participar desse curso ou evento. Se for o caso, se ele precisar de pagamento de inscrição e diárias e passagens, ele vai percorrer esses dois caminhos aqui, esse de cima e esse do meio. E pode ser também que não necessite de pagamento de inscrição nem de diárias. E aí ele vai percorrer somente esse caminho de baixo. Então, vamos ver aqui. Se for com pagamento de inscrição, ele precisa anexar a proposta de preços ao processo, anexar as certidões negativas vigentes,
elaborar documento de formalização de demanda, e aí mandar para a chefia imediata, que vai assinar essa solicitação, né, esses documentos junto com o requerente. Se tiver pagamento de diárias e passagens, precisa preencher o requerimento de diárias e passagens e também mandar para a chefia imediata, para assinatura. Aí, se for sem pagamento de inscrição e diárias, pode ser que seja um curso ou evento gratuito na própria cidade do requerente. E aí ele não vai precisar nem de diárias e nem de pagar a inscrição. Então, vai seguir esse caminho aqui de baixo, ó, que vai vir direto aqui para participação, né? Ele vai participar do curso ou evento, e aí aqui a gente tem um evento intermediário que simboliza que foi concluído a participação dele, no evento ou no curso foi concluída. E aí, após isso, ele tem dois caminhos. Se foi um evento pago, ele precisa atestar a nota fiscal. Se não foi, se foi gratuito, ele vai apenas anexar os documentos de conclusão, que é certificado do curso ou evento, né? Pode ter algum outro documento também. Talvez ele tenha que anexar alguma comprovação de presença, né? Que ele participou todos os dias. Mas isso a gente tem descrito depois no manual. O que eu queria mostrar aqui para vocês, especificamente, é essa questão aqui da utilização desse gateway inclusivo. Vejam que aqui eu abri com ele e mais na frente eu fechei com ele também. Aqui, ó. Fechei com ele. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Então, normalmente, quando a gente abre o fluxo com algum tipo de gateway, a gente precisa fechar também. Então, aqui nos outros caminhos, quando ele precisa de diárias e passagens, depois da assinatura da chefia, vai para a pessoa responsável que vai cadastrar essas diárias e passagens no sistema SCDP e emitir os comprovantes e anexar ao processo. Nesse caminho de cima, que é com pagamento de inscrição, tem que anexar proposta de preço, anexar certidões, e elaborar documento de formalização de demanda. Esse documento de formalização de demanda, após a assinatura da chefia imediata, vai para o DAP ou para a PROAD, se for aqui na reitoria. Para que o DAP consulte, né, se há orçamento disponível para fazer o pagamento dessa inscrição. Se não houver orçamento disponível, finaliza o processo. Volta aqui para o requerente. Se houver orçamento disponível, aí precisa elaborar o empenho. E aí volta aqui para o requerente, para ele participar do curso, depois atestar a nota fiscal. E aí lá no DAP, vai fazer a liquidação e pagamento, né? Execução da liquidação e pagamento. Anexar relatório ou comprovante de pagamento. Aí, depois disso, vai para a SFOR, para registrar avaliação e despesas na planilha de controle deles. E aí, o processo vai para ProPessoas, para registrar o certificado e finaliza. Como a gente não tinha tido muitos exemplos desse gateway inclusivo, eu achei legal trazer esse processo aqui para vocês. Então, aqui só para vocês perceberem que pode ser apenas um dos caminhos, ou dois caminhos em conjunto, né? Então, isso que significa esse gateway inclusivo. E aí, agora, eu quero construir com vocês um processo, um exemplo de um processo, para a gente demonstrar mais a utilização dos eventos de início, principalmente o intermediário, que é esse tipo aqui, ó. Que ele pode ter várias utilizações. E aí eu vou construir com vocês
para poder apresentar esses exemplos. Só um minutinho que eu vou fazer aqui as mudanças de tela. Se alguém tiver alguma dúvida, ficou com dúvida, pode falar. Enquanto eu vou organizando aqui. Bom, vamos lá então. Esse exemplo que eu vou construir aqui agora é um exemplo de um processo aqui do pessoal de engenharia, que aqui na diretoria de planejamento a gente tem um escritório de infraestrutura, que tem o pessoal que cuida das obras do IFMT, que nós temos engenheiro civil, eletricista, sanitarista, arquiteto. E aí, a função desse pessoal é acompanhar os processos de obras, desde o início do planejamento das obras, elaboração de projetos, a execução também da obra, a fiscalização dessas obras e até o final, na entrega provisória e definitiva das obras. E aí a gente tem um processo aqui que nós mapeamos, que se chama processo de medição. Quando faz a licitação para contratar um empreiteiro para construir alguma obra no IFMT, como que é feito o pagamento para esse empreiteiro? É por etapas. Por exemplo, ele constrói a fundação, aí ele manda um processo solicitando o pagamento dessa parte. Aí vamos supor, ele levanta as paredes da obra. Aí é um outro processo solicitando o pagamento dessa nova etapa. Aí ele faz o telhado, há um outro processo solicitando o pagamento. Então, tudo isso tem que ser acompanhado, né, pelos fiscais da obra, fiscal administrativo, fiscal técnico, gestor do contrato, e essas etapas têm cronogramas. Normalmente no início já da, da execução da obra, já tem que ter um cronograma com essas etapas, né? Com o que vai ser entregue em cada uma das etapas. E aí eu vou mostrar para vocês, nós vamos construir aqui esse processo, porque tem vários exemplos de eventos para a gente poder saber, né, como que usa, ter mais opções de uso de eventos. Então, nesse processo aqui, a gente tem um agente externo, que é a empresa contratada. Então, eu já vou puxar aqui a minha piscina. Opa, puxei errado. Aqui, no caso, a gente vai ter duas piscinas. Uma é do agente externo, né, que é a empresa contratada, e a outra piscina é do IFMT, que é onde vai desenrolar o nosso processo. Essa primeira piscina aqui eu já vou colocar aqui, é da contratada, empresa contratada. Vou diminuir aqui um pouquinho, não tem necessidade de ser grande, né? Porque a gente não vai descrever as atividades do agente externo. Só as atividades do nosso processo que ocorre dentro do IFMT. Eu vou colocar já o nome do processo, que é solicitar medição. Solicitar medição de obra, vou colocar assim. Vou colocar aqui na lateral também da piscina.
Vou colocar algumas raias aqui já na piscina. E conforme vai precisando, eu vou aumentando a quantidade de raias, né? Que são os atores que vão atuar nesse processo aqui. Então, o primeiro ator que eu vou colocar aqui na minha piscina, na minha raia, é o gestor de execução do contrato. Se estiver ruim a visualização, vocês me avisem, que eu aumento o tamanho da letra ou aumento o zoom. E aí, depois, eu tenho um outro ator, que é o fiscal técnico do contrato. Já vou colocar aqui na próxima raia. Vou igualar aqui o tamanho. E um terceiro ator, o fiscal administrativo. Administrativo do contrato. Como é o início desse processo de medição? O que é que faz disparar esse processo? Aqui nesse processo, a contratada vai informar para o IFMT que já foi concluída uma fase da obra, né? Que vamos supor pode ser a fundação. Então, a contratada vai informar isso, e aí no IFMT vai ter que ser aberto um processo para fazer o pagamento dessa medição. Então, aqui a gente pode iniciar esse processo com um evento de início do tipo timer. Por quê? Porque provavelmente a contratada, ela, seguindo o cronograma inicial, ela executou lá a primeira parte. Então, ela, conforme o cronograma, a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui, prazo alcançado para a primeira medição. Por isso que é um evento de timer, porque tem um cronograma que precisa ser seguido na obra, e aí esse prazo para a primeira medição foi alcançado. Então, o que que vai acontecer? O gestor de execução de contrato vai abrir um processo. Abrir processo no SWAP. Às vezes eu coloco abrir processo no SWAP, a gente pode colocar também abrir processo eletrônico. Abrir processo no SWAP. Aí, depois de abrir o processo, normalmente a empresa já manda a planilha, que se chama boletim de medição. Nessa planilha já contém o que foi executado, né, em quantidades e tal, para que o fiscal técnico faça análise em cima dessa planilha do que foi executado e depois disso solicitar o pagamento. Então, o gestor de execução ele vai abrir o processo. Se a planilha não foi recebida ainda, ele vai solicitar o envio da planilha. Então, é uma outra atividade. Solicitar envio da planilha ou boletim de medição.
E aí ele só vai poder dar continuidade nesse processo quando ele receber essa planilha. E aí a gente pode colocar aqui um evento intermediário, condicional, que seria o recebimento da planilha. Ó, evento intermediário, aqui do tipo condicional. Eu vou colocar no evento planilha recebida. Então, aqui, esse evento está me indicando que o processo só pode dar sequência após essa planilha recebida, né? Após o recebimento da planilha. Aqui, para simbolizar que está tendo comunicação entre o IFMT e o agente externo, que é a empresa contratada, eu posso utilizar esse fluxo aqui de mensagem. Vou arrastar ele, e ele vai comunicar aqui nesse ponto, entre o IFMT e a empresa contratada. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então, aqui vai simbolizar que nesse ponto aqui foi solicitado o envio da planilha, né, para a empresa contratada. Então, a gente simboliza aqui por essa seta aqui de mensagem. Só ajustar aqui. Aí, eu não posso colocar caixinhas de atividades dentro do agente externo, desse ator externo, porque eu não sei exatamente como que acontece lá dentro. Então, a gente simboliza apenas com uma piscina, né, e com o nome do agente. E aí, para dizer que está tendo comunicação, a gente utiliza esse fluxo aqui, essa seta de mensagem. Aí, a empresa enviando a planilha para o gestor de execução de contrato, ele vai encaminhar para o fiscal técnico. Pode ser também que ele precise anexar documentos complementares, como, deixa eu colocar aqui, fotos da obra, cópias do diário de obras, que fica lá no canteiro de obra, tem que ter um diário, né? Onde vai sendo anotado tudo o que acontece na obra. Então, pode ser que ele precise anexar fotos, cópias do diário de obra. Eu vou colocar aqui, então, anexar documentos complementares. E eu não faço a especificação desses documentos aqui, porque isso eu faço depois no manual. Então, aqui eu deixo a atividade genérica, né? Somente anexar documentos complementares. Aí lá no manual eu vou dizer quais são esses documentos referente a essa atividade aqui. Se são fotos, se é cópia do diário de obras, se tem mais alguma outra documentação que está incluso aqui em documentos complementares. Aí, feito isso, ele vai mandar o processo para o fiscal técnico. O fiscal técnico ele vai fazer análise do processo. Então, aqui é importante vocês observar que o fluxo ele sempre vai andando para a direita. Então, quando tiver uma situação assim, uma comunicação entre uma raia e outra, né? Entre um ator e outro, aí vocês evitem de colocar aqui para trás, vamos supor. Né? Tentem colocar sempre seguindo aqui à direita. Deixa eu só ajustar aqui. Então, quando o processo chega para o fiscal técnico, ele vai analisar esse processo. Analisar o processo.
E aí podem ter dois caminhos possíveis depois dessa análise de processo. Então, aqui a gente vai utilizar um gateway para simbolizar isso. Então, posso clicar aqui em cima da caixinha, já aparece o gateway aqui, ó, como opção. Vai ser um gateway exclusivo. Eu vou já colocar o símbolo dele, que é o X. Pode ser que esteja tudo certo, né, com os documentos, mas pode ser que seja necessário correções. Então, o fiscal técnico vai devolver o processo para o gestor, indicando isso, indicando que precisa fazer correções, tem alguma coisa que não está certa. Aí o gestor vai solicitar correções para a contratada. Aqui eu indico nas setas do caminho que tipo de caminho que é. Então, eu já vou colocar aqui documentos ou planilhas corretos. Documentos ou planilhas corretos. Aqui a gente pode ajustar também esse texto, ó, aqui em cima, para que ele fique alinhado. Vou colocar aqui alinhado à esquerda. Vou colocar certinho aqui, ó. Documentos ou planilhas corretos, esse caminho, e o outro caminho, necessário correções. Vou sinalizar aqui o caminho. Pronto. Se for necessário correções, então aqui está errado, não pode ser embaixo da caixinha. É importante que seja sempre entrando pela esquerda e saindo pela direita, a seta. Eu vou utilizar aqui uma outra seta de mensagem, para simbolizar que aqui teve uma outra comunicação entre a contratada e o IFMT. Essas setinhas às vezes são meio chatinhas de organizar elas, mas no final dá certo. Tá, após a solicitação, a contratada vai fazer a correção, então, e a gente pode utilizar aqui um outro evento intermediário, que significa que o processo aqui só vai ter andamento depois que a contratada corrigir esses documentos. Então, a gente simboliza isso com um evento intermediário. Pode ser um evento de mensagem, né, de um recebimento de um e-mail. A caixinha fechada significa que está sendo enviada. Desculpa. Esse envelope escuro significa que está sendo enviada a mensagem, mas nós vamos utilizar o outro de recebimento. Aqui em lança evento, ele muda o tipo do envelope. Ó, ficou envelope em branco. Significa que está recebendo uma mensagem ou um e-mail com os documentos corrigidos. Então, vou colocar documentos corrigidos. Ele tem que ficar aguardando essa correção, né? Ele não pode dar continuidade do processo enquanto a contratada não fizer essa correção. Então, feita a correção, já vou aumentar aqui minha piscina que está pequena. Eu vou aumentando também a piscina aqui da contratada para ir acompanhando aqui o fluxo do IFMT. Então, aqui no fiscal técnico, se os documentos estiverem corretos, ele vai elaborar o parecer técnico.
indicando, né, nesse parecer, se pode ser realizado o pagamento ou não. Aí aqui, ó, como eu iniciei um gate, eu vou fechar com outro gate. Vem aqui do um outro caminho do evento intermediário, que foi necessário correção dos documentos, aí fecha nesse gate aí, ó. Que vai ser um exclusivo também. Porque os caminhos tanto pode vir daqui, dos documentos corretos, como pode vir daqui de cima, que foi onde precisou corrigir documentos. Aí aqui o fiscal técnico vai elaborar um parecer técnico. Pode ser também que o fiscal técnico necessite visitar a obra. Aí, nesse caso, ele só vai elaborar um parecer depois que ele realizar a visita e verificar em loco, né? As condições, da parte que foi executada na obra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, quando ele recebe o processo, além de verificar se está necessária correção ou não, pode ser também que ele precise realizar a visita. E aí, se for necessário visita, a gente vai colocar aqui como um subprocesso. Na verdade, eu vou colocar aqui, deixa eu ver em que ponto que eu vou colocar. Ele verificou, analisou, necessária correção. Pode ter um terceiro caminho aqui, então. Pode ter um caminho do necessário visita. Vou colocar aqui um terceiro caminho. Necessária visita técnica. Então, se for necessária a visita técnica, ele precisa fazer o agendamento dessa visita. Então, a atividade vai ser agendar visita técnica. Vou colocar agendar visita técnica, porque colocar como subprocesso. Porque pode ter várias tarefas nessa atividade. Ele precisa entrar em contato com o campus para agendar o dia da visita. Ele precisa solicitar diárias e passagens. Então, por isso que vai ser um subprocesso. E aí a gente, se for necessário, pode detalhar, né, ou não, esse subprocesso. Daquela forma que eu mostrei para vocês. A gente clica com o botão direito em cima do subprocesso, editar subprocesso, vai criar uma outra aba. E aqui a gente pode descrever esse subprocesso, né? Como que inicia, quais são as atividades. E finalizar esse subprocesso. Vou colocar o nome do subprocesso aqui. Agendar visita, visita técnica. Engraçado, não está voltando aqui o outro processo. Acho que travou aqui, porque ele não está voltando. Deixa eu tentar salvar o arquivo.
salvar e abrir ele. Só um pouquinho que eu vou abrir novamente. Ah, voltou, ainda bem. Então, seguindo aqui, ó, seguindo o caminho aqui, vou fechar com o mesmo gateway. Então, chegando o processo no fiscal técnico, ele analisa e podem ter 3 caminhos. Ou ele solicita correções nos documentos, ou os documentos já estão corretos, passa para uma outra atividade, ou necessário visita técnica. Aí ele pode percorrer um desses 3 caminhos, e após isso ele vai elaborar um parecer técnico, indicando se pode fazer o pagamento ou não. E aí ele vai mandar esse parecer para o gestor de execução do contrato. Sempre nesses processos de fiscalização, tem uma equipe, né? Que é o gestor de execução do contrato, e aí os fiscais, fiscal técnico e fiscal administrativo. E aí sempre esses fiscais, eles ficam comunicando com o gestor do contrato. O gestor que vai dando as orientações, né, de tramitação, do fluxo do processo. Então, aqui ele vai enviar para o gestor. E aí o gestor do contrato vai solicitar o parecer do fiscal administrativo também. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu estou copiando do processo que eu já tenho montado. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu estou com uma dúvida aqui. Tá. Pode acontecer também do parecer do técnico ser ou positivo ou negativo para esse pagamento dessa medição. Então, vem aqui outro gateway. Chegando aqui no gestor do contrato. Então, o gestor do contrato recebendo o processo, ele já vai verificar se esse parecer é positivo ou se é negativo. Se for um parecer positivo, ele vai enviar para o fiscal administrativo, solicitando o parecer desse fiscal. Vou colocar aqui parecer positivo. Então, é um gauge também do tipo exclusivo, que apenas um dos caminhos vai ser válido. E quais são esses caminhos? Parecer positivo ou parecer... Na verdade, eu não vou colocar parecer negativo, eu vou colocar parecer com ressalvas. Porque o que pode acontecer? A empresa, ela pode estar solicitando o pagamento de uma medição, dizendo que executou tais serviços lá na obra, mas o fiscal técnico pode verificar que esses serviços não foram executados 100%. Por exemplo, a contratada pode estar falando que terminou lá, levantou tantas paredes na obra, e aí tem uma parede que não está 100% concluída ainda. E aí o fiscal técnico identificou isso.
E aí, por isso, ele emitiu um parecer com ressalvas. E aí, o que vai acontecer nesse parecer com ressalvas? O gestor de execução do contrato precisa solicitar providências para a contratada, para que ela receba, né, a etapa que ela está solicitando, ela precisa corrigir essas pendências. Então, no parecer com ressalvas, o gestor vai solicitar providências da contratada. Aí, aqui, novamente, eu vou usar uma seta aqui de mensagem entre o IFMT e a contratada, ligando aqui as duas piscinas. E aí a gente vai utilizar aqui novamente um evento intermediário para simbolizar que as providências foram tomadas. Providências tomadas pela contratada. Pode ser um evento do tipo condicional também, por quê? Porque o processo só vai dar sequência quando a empresa corrigir o que ficou pendente. Então, vou colocar um evento intermediário aqui do tipo condicional. Estou usando bastante evento para vocês entenderem como que utiliza, né, no fluxo do processo. Sempre lembrando dos verbos, que os verbos dentro das caixinhas são verbos terminados no infinitivo, né? E os verbos utilizados nos eventos são os verbos no particípio. Documento corrigido, providência tomada. O que mais que a gente tem aqui? Planilha recebida. Então, a gente tem que estar sempre diferenciando, né? Observando os tipos corretos de verbos. Aí, as providências tomadas, o que vai acontecer? Vai mandar para o DAP fazer o pagamento. Emitir empenho, efetuar pagamento. Só um pouquinho. Na verdade, precisa da análise do técnico administrativo, né? Que ele vai também analisar a documentação antes de dar o ok para fazer o pagamento. O trabalho do fiscal administrativo é mais no sentido de verificar pagamentos de impostos, verificar se está em dia a documentação trabalhista da empresa, é mais nesse sentido. Então, pode ser também que necessite correções após a análise do fiscal administrativo. Aqui eu vou utilizar um outro gateway do tipo exclusivo, em que os documentos podem estar corretos ou pode necessitar correções. Vou afastar aqui um pouquinho. Se for necessário correções, o fiscal administrativo vai informar o gestor de execução do contrato. E o gestor de execução do contrato vai solicitar esses ajustes para a contratada, né?
solicitar correções. Sempre ajustando aqui as setas e as caixinhas. Mais uma seta de mensagem aqui, entre o IFMT e a contratada, para simbolizar essa comunicação. Aqui, mais um evento intermediário, indicando que os documentos foram corrigidos. Vou colocar um evento como sendo um condicional também. Ele precisa corrigir esses documentos para poder dar sequência no processo. Eu já volto aqui na questão do parecer do fiscal técnico. Deixa eu só concluir essa parte do fiscal administrativo. Na verdade, esse gate aqui, após a análise da documentação pelo fiscal administrativo, ele vai ficar no gestor, ele não fica no administrativo. Porque quem vai fazer essa análise aqui do parecer do fiscal administrativo é o gestor de execução do contrato. Necessário correções, documentos corretos. É importante também a gente observar em quais atores que vão ficar os gateways. Aonde o caminho vai. Sempre a gente tem que deixar os gateways no ator que vai fazer essa diferenciação dos caminhos, né? No ator que vai decidir por qual caminho que o processo vai continuar. Então, aqui, o fiscal administrativo, ele analisou, emitiu um despacho ao processo. A gente pode colocar aqui também essa atividade, elaborar despacho, que é onde vai estar a conclusão dele, né? Elaborar despacho. Analisou e elaborou o despacho. Aí enviou para o gestor de execução do contrato, e lá no gestor que ele percebeu, né, que ele verificou qual foi a decisão do administrativo e verificou que pode ser um caminho de correções necessárias ou documentos corretos. E aqui, no parecer do fiscal técnico, quando foi solicitada providências para a contratada, e a contratada tomou essas providências, após isso, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, peraí. Se o gestor de contrato verificou que o parecer do técnico está solicitando providências, ele primeiro tem que aguardar a tomada de providências pela empresa para depois enviar para o fiscal administrativo. Isso é normal, a gente vai pensando isso durante a montagem do fluxo, e aí a gente vai fazendo, vai montando aqui conforme retrata melhor o processo, né? Então, a gente vai pensando no processo e vai montando aqui de uma forma que fique melhor retratado o trâmite desse processo. Então, aqui as providências foram tomadas, e aí o processo sempre caminhando para o lado direito.
Aqui, após a tomada de providência pela empresa, aí sim, aí vem para o fiscal administrativo. Pronto. Lembrando aqui, né, eu abri com o tipo de gateway e fechei com o mesmo tipo. Então, aí, com tudo certo da parte técnica, aí o fiscal administrativo vai fazer a parte dele, que é a análise da documentação. Analisou, elaborou o despacho. Se precisou de correções, o gestor vai informar isso para a contratada. Se tiver tudo certo, aí sim vai mandar o processo para o DAP, para pagamento. Vamos aumentar, que já está pequeno aqui. Então, se foi necessário correções, também a empresa, após a correção dos documentos, o gestor de execução vai mandar para o DAP, para pagamento. Aqui eu vou ter que criar mais uma raia, que vai ser o DAP, aqui embaixo. Aqui a última raia é a raia do DAP. Aí vem para cá essa caixinha. Só ajustar aqui para melhorar a visualização. Necessário correções, documentos corretos. Pronto, então aqui no DAP, deixa eu ver aqui, só dar uma olhadinha aqui na minha cola. Emitir empenho. Emitir empenho vai ser um subprocesso, porque a emissão de empenho, ela comporta várias tarefas nessa atividade. Então, vai ficar como subprocesso. Emitir empenho. E a gente pode, conforme a nossa necessidade, detalhar ou não. Se para esse processo que a gente estiver montando, tiver a necessidade de clareza, né, de todas as tarefas, a gente pode detalhar esse subprocesso. Caso contrário, não precisa. Então, o DAP vai emitir empenho. Aí, o ordenador de despesa vai autorizar esse empenho. Vamos colocar aqui mais uma raia. Ordenador de despesas, que normalmente é o diretor do campus, né? Ordenador de despesas. É uma atividade aqui, que é autorizar o empenho. Autorizar o empenho. Depois do ordenador autorizar o empenho, volta para o DAP para efetuar o pagamento. Efetuar o pagamento também é um outro subprocesso. Ele envolve várias tarefas. Opa, ficou errado aqui. Efetuar o pagamento. Subprocesso. Depois de efetuar o pagamento, precisa de uma atividade que é lançar
no sistema CIMEC. Sistema CIMEC é um sistema específico para controle de obras. E aí todas as atividades que tem relacionada a obras precisa ser lançada nesse sistema de controle. Lançar no CIMEC. Após o lançamento no CIMEC, o processo volta aqui para o gestor de execução para que seja finalizado. Aqui, gestor de execução. Aí eu vou colocar como finalização aqui, processo finalizado no SWAP. Processo finalizado no SWAP. Prontinho. E assim encerra esse processo de medições, que é um processo que ocorre a cada etapa de execução da obra, conforme o cronograma definido, e serve para que a empresa contratada receba, né? Receba o valor que ela tem direito à execução em cada etapa da obra. Esse processo ele vai ocorrendo durante todo o tempo de existência da obra, até o fim, quando termina a construção, e aí tem a última medição, que seria o último pagamento. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso. E aí a gente finaliza esse fluxo. Aí eu queria saber se vocês conseguiram acompanhar, se tiveram alguma dúvida. Tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar certinho? Tem alguma dúvida na utilização dos gateways, dos eventos de início, intermediário e fim? Como que tá? Eu vou disponibilizar esse modelo também que a gente acabou de montar para vocês lá na pasta do curso. Então tá joia. Esses eram os exemplos, né, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então hoje é o último dia do nosso curso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que a gente ainda tem alguns minutinhos. Se não tiver, eu queria dizer também que conforme vocês forem montando os fluxos de vocês, os manuais, eu estou aqui à disposição, vocês podem enviar um e-mail. E aí eu queria saber também o que vocês acharam do curso, se foi legal, se deu para entender sobre a gestão de processos, se vocês conseguiram pegar a linguagem do BPMN, o que vocês acharam do curso, né? Críticas também, críticas sobre o que precisa melhorar. O que vocês acharam? Quem não quiser falar, pode escrever no chat também. Oi, bom dia. Bom dia. Então, para mim, eu não conhecia nada disso daí, né? Então foi bem proveitoso. Eu acho que foi bem produtivo, assim. Agora eu já sei pelo menos o caminho para seguir, né? E eu acho que serviu dessa questão, né? De ter mais uma bagagem, conhecimento, de agora partir para a prática, né? Para conseguir fazer esse mapeamento de todas as coisas que a gente tem aqui. Mas acho que foi bem produtivo. Gostei bastante. Ah, legal. Obrigada, Flavilene. E precisando na montagem dos fluxos, eu estou à disposição também para auxiliar, tirar dúvidas. Beleza, obrigada. Obrigada a você.
Como o Sérgio está falando, né? Agora é só praticar mesmo, porque na prática que vão surgindo outras dúvidas, né? E aí eu estou à disposição para que vocês precisarem. Tá bom, gente? A gente finaliza um pouquinho mais cedo, uns 15 minutos, mas eu acho que deu para passar para vocês pelo menos os principais símbolos que a gente utiliza, porque existe uma infinidade, mas a gente não necessita utilizar todos. Os principais são esses que eu mostrei para vocês ao longo do curso, né? Então é isso. Só agradecer pela atenção de vocês e desejar um bom trabalho aí no mapeamento de processo. Tá bom? Obrigada, gente. Bom início de semana. Obrigada. Boa semana para vocês. Obrigado, boa semana a todos. Obrigada.